Olá pessoal, sejam todo mundo aí bem-vindo aí ao L3DP Studios, tá? Aqui nesse tutorial do Maya Linux, então vai ser o último vídeo desse tutorial, tá? Eu já expliquei todo o funcionamento, tá? De todo o Maya Linux, como funciona, né? Por que que eu modifiquei dessa forma, certo? Só faltou um único agora arquivo para mostrar para vocês. Então vai. Toda vez em que a gente quer iniciar alguma coisa junto com o sistema do JWM, a gente tem um arquivo especial que lida com a sessão, tá, do nosso usuário. O próprio nome já diz o arquivo no qual eu vou mostrar para vocês. Sim, .x session, tá? Ou session, ok? Vou abrir aqui esse arquivo e precisa, tá, pessoal, ter o X maiúsculo e session minúsculo, senão não vai funcionar, beleza? É um arquivo de shell script normal, posto, colocado obrigatoriamente dentro do meu usuário, dentro do usuário de vocês também, tá? E ele é responsável por executar coisas, carregar coisas quando a gente se logar no sistema. Quando a gente iniciar então com o nosso usuário, aqui no Maya Linux, eu vou fazer o quê? Se por acaso eu salvei a minha resolução de tela dentro do Screen Layout, que o Screen Layout nada mais é do que esse mudar a resolução. Eu posso trocar a resolução para poder armazenar essa resolução, tá, o tamanho da minha tela. Eu posso vir aqui e salvar como. De repente eu posso vir aqui salvar e ele já vai dar o caminho específico para salvar o arquivo que é dentro da pasta Screen Layout. Beleza? Ó, script shell. Ele vai estar salvando aqui dentro, com as configurações do tamanho do meu monitor ou do tamanho da minha TV, por exemplo. Tá certo? Sempre quando eu iniciar o meu usuário, ele vai ir até esse caminho. Ele vai percorrer então todos os arquivos que eu quero que inicie junto com o sistema. E por último, a gente define que ele vai habilitar, então vai subir o ambiente gráfico, tá? O ambiente gráfico tem que ser o último, a última configuração a subir no sistema, tá? Isso é uma ordem obrigatória se vocês quiserem que o sistema de vocês não não bugue, basicamente, tá? Seria isso. Para evitar que o sistema bugue, então é obrigatório colocar o ambiente do JWM por último aqui, tá? Nesse arquivo, para subir por último. Enquanto eu me loguei aqui no sistema, tá, com o meu usuário, eu botei o login lá no meu painelzinho do LightDM e me loguei. Enquanto ele está no processo de entrar no usuário, ele vai executar coisas antes de entrar no meu ambiente gráfico. Nesse caso aqui do Maya Linux, tá? Ele vai executar então a leitura do tamanho padrão da tela. No meu caso não existe, eu não salvei nada ali ainda. Ele vai executar o volume do ícone, esse volume icon. Esse cara aqui, então ele vai executar o programa em background, tá? Ele não vai me abrir uma tela aqui com o terminal. Ele simplesmente vai executar isso aqui em background de forma oculta. Quando ele executar,
ele vai começar a carregar aqui para mim, na minha tray, esse ícone aqui do volume. Depois que ele abriu, ele vai executar o nm-applet. Esse ícone aqui, que ele vai executar esse programa, é exatamente o meu adaptador de rede. Ele vai habilitar aqui para mim, tá? Ele vai executar e vai mostrar para mim aqui na tray. Por último, ele vai executar o nitrogênio. Esse menos restore aqui, ele vai restartar o último papel de parede que eu salvei, tá? Sempre que eu iniciar o usuário, ele vai startar, então ele vai até o arquivo dele, reconhecer o último papel de parede, vai executar o programa padrão do nitrogênio e vai aplicar esse papel de parede no meu usuário. Isso tudo sem ambiente gráfico. Depois disso tudo aqui executado, aí ele entra no meu ambiente gráfico, ou seja, no meu home do usuário de fato, de forma gráfica. Quando ele entra no meu usuário home, eu já vejo tudo bonitinho. Tá? Eu já vejo tudo bonitinho, com papel de parede, o volume, o ícone aqui da rede, tá? Tudo estatado de forma bonitinha, mas por trás dos panos é isso aqui que acontece, tá? Simplesmente isso. O nitrogen e o volume icon, tá, pessoal? É fácil de encontrar. Esses programas são executados aqui dentro da pasta config por padrão. Então eu tenho o volume icon. Quando eu inicio a sessão do meu usuário, ele executa esse arquivo aqui, tá? Simplesmente ele executa esse arquivo, chamando aí os drivers de volume e o próprio ícone aqui, tá certo? No caso do nitrogênio é a mesma coisa. Ele vem aqui no nitrogênio, ele vai executar esse arquivo de configuração, tá certo? Como se não bastasse, ele também vai executar, vou fechar aqui, o arquivo de background salvo, mesmo restore, ele simplesmente vai chamar o último papel de parede salvo aqui, certo? E aí ele vai executar com nitrogênio menos restore, e já vai executar esse arquivo aqui. Quando ele executar esse arquivo, ele vai aplicar o papel de parede novamente na minha área de trabalho. Tá certo, pessoal? Fazendo assim, então, finalizando a minha sessão. Lembrando que, por último, é obrigatório, aí sim a gente define o ambiente gráfico, tá? Para ser habilitado sempre por último, durante a sessão. E durante a sessão é executado outras coisas antes. Vai ser habilitado aqui o volume, a rede, papel de parede. Por último, então, aí tudo certinho, tudo estatado. Aí executa o nosso gerenciador de janelas JWM. Ok, pessoal? Tá? Esse é o arquivo interessante, eu mostrei para vocês, se vocês quiserem, de repente, trocar alguma coisa aqui, ou startar, ou iniciar outra aplicação aqui, tá? É aqui que a mágica acontece, basicamente. Tá certo? Bom, com isso então a gente fechou então o tutorial do Maya Linux. Agora eu vou estar subindo
provavelmente o conteúdo todo pro meu site, tá? Para poder estar aí consultando tudo certinho, tá certo? Tudo mais, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí a parte do Linux, né? É muita informação, mas vai estar tudo documentado, tudo certinho. E viva o mundo software livre, ok? E espero que vocês tenham um bom proveito aí, tá? Mesmo para aqueles que não utilizam esse remaster, tá? Ou para aqueles que só vão utilizar e fazer uso do repositório, tá? Maya Linux, tá certo? Espero que vocês aí aproveitem e até mais, até a próxima aí, pessoal, tá? Valeu e fui. Até. E fiquem ligados aí no canal, tá? Pode ter várias mudanças aí, tem várias coisas para acontecer, tá? Tem o canal 3D, tem desenvolvimento também, tá? E o Linux também, tá certo? Eu vou ver se eu faço agora o Linux do zero também, tá? O, o objetos 3D também eu tô incluindo lá na página do itch.io, tá? Tá de graça para quem quiser fazer download, aproveitar em seus projetos aí pessoais. É só ir lá na página do meu itch.io, beleza? Com isso então, terminamos por aqui. Valeu, boa semana para todos e fui. Tchau para vocês.